Nessa hora, então, solenemente, sob o toque de somente crer, nós receberemos o nosso pastor. Tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer. Tudo é possível, somente crer. Eterno Pai Celestial, te agradecemos por mais esta manhã, Senhor, no qual o Senhor tem concedido o privilégio de podermos te adorar em espírito e em verdade. Deus, aceita o sacrifício de cada um, ó Pai, o louvor, a gratidão, que possamos ser um, Senhor, em Cristo Jesus, na palavra viva da hora, pois o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Pedimos a tua graça sobre todos em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Bom dia com Jesus. O Senhor vos abençoe. Estou um pouco rouco. Passei as semanas meio com sintoma de gripe, resfriado, sei lá o que. Acho que a irmã Jane entende mais isso aí, né, irmã Jane? Mas que Deus ajude a todos. Deus tem nos ajudado, o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos protegido e Deus continuará a proteger o seu pequeno rebanho. Ainda que as flechas do inimigo, o profeta diz, logo ele fala do diabo, sejam tantas, mas a Bíblia diz que o anjo do Senhor se acampa ao redor dos que teme e os livra. Amém? Ainda que as flechas sejam tantas, né? Mas a defesa do Senhor é muito mais. Aleluia. Nós vamos ler as Escrituras. Hoje, como sempre, vamos tomar Apocalipse 13 e vamos deixar que o irmão Brana nos explique um pouquinho sobre o capítulo 13 de Apocalipse. Amém? É bom ouvir o que Deus tem a dizer por meio da Bíblia, né?
Se nós ler o capítulo 13 de Apocalipse, nós vamos ler, tá? Disse isso, né? Claro, é o que todo mundo faz. Mas Deus tem a explicação. Deus tem. Amém? Então vamos ler o versículo 1, né, do capítulo 13. E eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas diademas um nome de blasfêmia. Senhor, acrescenta mais e mais as tuas bênçãos, a tua palavra em nossos corações, em nome de Jesus, o teu Filho. Amém, Senhor. Amém. O amor é a chave do meu coração. Do meu coração. O amor é a chave do meu coração. Pois o Rei Jesus aqui está. Que hino maravilhoso. Na mensagem unidade, eu tenho um parágrafo aqui que eu gostaria de passar para vocês. A mensagem unidade, parágrafo 172. Essa mensagem nós pegamos lá na casa do irmão Daniel e não sei se ela vai voltar mais, irmão Daniel, para lá. Não sei, vamos ver, né? O homem sobre os planos do diabo, escutem bem o que o profeta diz. O homem sobre os planos do diabo tem tentado dominar a igreja na unidade. Eles têm tentado educar a igreja na unidade, e você sabe disto. Unir a igreja através da educação, através da denominação. Mas este não é o plano de Deus. Eles estão tentando agora mesmo, o Concílio Mundial de Igrejas estão indo tentar trazer todos os católicos e protestantes juntos e fazê-los um. O que é isto? Um plano do diabo. Então, para começo, né? É um plano maligno tentar unir o povo através do sistema religioso. É pesado, mas é a verdade. Deus tem nos livrado disto. Deus tem nos livrado disto. No livro das Eras, irmãos, página 206, na mensagem A Era da Igreja de Tiatira,
Portanto, veja, página 206, última parte. Veja você. A morte ou a denominação. Para que nós entendamos melhor. Ele está dizendo aqui, o anjo da igreja de Laodiceia, o sétimo anjo de Apocalipse 10:7. Ele quis dizer aqui que denominação é morte. Isso é verdade. E eu creio tanto, irmãos, que isto é a verdade, que se o profeta, igual ele citou as 7 eras da igreja, se ele estivesse errado, Deus teria corrigido ele. Sabendo? Então ele dizendo aqui, denominação é morte. A pessoa que está numa denominação, quando ele sai de lá, ele ressuscita espiritualmente. Morte. A organização veio e a igreja morreu. Para tornar isto mais claro, a morte tornou-se residente, onde um pouco antes somente reinava a vida. Quando era a igreja, que quem governava era Deus, o Espírito Santo, então ela era vida. O profeta está explicando. Assim como a Eva original trouxe morte à raça humana, assim agora a organização tem trazido a morte, porque a organização é o produto de 2 corruptores, nicolaísmo e balaanismo, propagados pela profetisa Jezabel. É duro, né, irmãos? Mas é a verdade. Mas os eleitos estão livres deste golpe, né? Agora, Eva devia ter sido queimada, juntamente com a serpente. Devia. Mas Adão Adão interveio, tomando-a rapidamente para si, de modo que ela foi salva. Amém? Nós temos o nosso Adão. Amém? O nosso Adão é Jesus. O Adão da noiva é Jesus. Porém, quando esta religião satânica teve andado o curso completo das eras, não haverá ninguém para intervir, e ela será queimada com o seu sedutor. Quando o desenrolar das eras terminar, não haverá o segundo Adão para intervir
a favor dela, aí ela irá à perdição. Quando se fala dela, irmãos, é todo o sistema religioso juntos, todo. Porque a prostituta e suas filhas, e o anticristo e Satanás, todos encontrarão seus lugares no lago de fogo. Isso aqui é palavra de profeta, baseando-se no capítulo 13 de Apocalipse. Vendo? Ela, suas filhas, o anticristo. O que é anticristo? É antipalavra. A palavra diz uma coisa, eles dizem outra. Então é anticristo. E Satanás. Então todos encontrarão seus lugares no lago de fogo, porque ali não haverá ninguém para intervir, como no nosso caso. Amém? Como no caso de Eva, Adão interviu. E ela não foi morta. Assim, a igreja eleita tem um interventor que é Jesus, o segundo Adão. Glória a Deus por isso. Aqui mesmo eu estarei me adiantando e talvez devesse reservar isto para a mensagem sobre a última era. Porém, parece correto introduzir isto agora, porque trata tão claramente da organização e o que vai acontecer através dela. E o que vai acontecer através dela. O profeta está dizendo que ele deveria deixar isto para a última era, porque ele pregou as 7 eras exatamente em uma semana. E ele sabia já que ele ia pregar a 7ª era. Ele estava aqui na 4ª era, que foi a era de Columba, a era da indulgência, né? 2 medidas de trigo por 1 dinheiro e tanta coisa, do engano. E eu quero preveni-lo. Apocalipse 13, versículo 1 até o 18. Nós vamos ler na íntegra, irmãos. O que o profeta repete, ele lê totalmente o capítulo 13, do versículo 1 ao 18. E eu pus-me sobre a areia do mar, isto foi João, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão. E o dragão deu-lhe o poder e o seu trono e grande poderio. E vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou após a besta, e adoraram o dragão que deu à besta o seu poder. E adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas de blasfêmias.
e deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. E abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se poder sobre toda tribo e língua e nação. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvido, ouça. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. E João vê de novo. E vi subir da terra outra besta. Você veja uma segunda besta. Uma outra besta. E tinha 2 chifres, semelhante aos de um cordeiro. E falava como o dragão. Falava igual ao dragão. Quer dizer, concordava com o dragão. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença. E faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. E fora curada. E fizeram uma imagem à besta que recebera a espada a ferida da espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse. Depois nós vamos comentar isso aqui, a imagem da besta falando, uma imagem falando, hein? E fizesse que todos, que fossem mortos, todos os que não adorassem a imagem da besta. E faz que todos, pequenos, grandes, rico, pobre, livre, servo, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é número de um homem, e o seu número é 666. Nós poderíamos ter lido na Bíblia, mas lemos aqui na mensagem. Poderíamos ter. A imagem da besta falasse, hein? Talvez nós não chegue aqui no conteúdo onde o profeta fala isso, mas depois nós podemos dizer para os irmãos como que uma imagem fala, né? Como? Agora, este capítulo mostra o poder da Igreja Católica Romana, que ela fará através da organização, não através da espada, porque pela espada eles perderam, né? Não diz que uma de suas cabeças sofreu ferida de morte pela espada? Então ali foi quando os bárbaros venceram o exército romano. Então Roma se retraiu e ficou sem força. Aí o profeta diz que naquele instante Constantino resolveu se unir ao cristianismo.
O que ele não pôde pela espada, ele está fazendo pela religião. Lembre-se, esta é a falsa vinha. Deixe-a proferir o nome do Senhor, ela faz assim, somente de mentira. Ela profere, mas somente de mentira. Sua liderança não vem do Senhor, mas de Satanás. Irmãos, é tudo direção do diabo. A liderança dela não vem do Senhor, mas de Satanás. Ela finalmente termina completamente identificada com a besta. A prostituta montada sobre a besta escarlate mostra claramente que o seu poder é o Deus da força, Satanás, e não o nosso Deus, o Senhor Jesus Cristo. Aqui o irmão Branham está explicando exatamente o que nós lemos, o capítulo 13, de Apocalipse. No versículo 17, que nós lemos, é enfaticamente mostrado que ela ganhará controle absoluto do comércio da terra. Porque ninguém poderá comprar ou vender em separação dela. Quer dizer, separado dela, vai estar sem companheirismo, socialmente falando, irmãos? Porque ninguém poderá comprar ou vender em separado dela. Isto é confirmado em Apocalipse 18, versículo 9, que mostra o seu envolvimento com os reis, príncipes, mercadores, todos os que têm a ver com Roma e com o comércio. Em Apocalipse 13, 14, que nós lemos, aprendemos que a besta espalha sua influência através da imagem que foi erigida a ela. Agora vai falar da imagem. A imagem que é feita é um concílio ecumênico mundial, no qual todas as igrejas organizadas se ajuntarão com o catolicismo romano. Todas, sem excesso de nenhuma. Eles estão fazendo isso agora mesmo. É bem possível que esta união virá a fim de parar o poder do comunismo. Porém, desde que o comunismo, como Nabucodonosor, foi levantado para queimar a carne da meretriz, Roma será vencida e destruída. Observe em todo lugar que a igreja romana foi, o comunismo a seguiu. Tem que ser assim. Deixe-me adverti-lo agora. Não fique pensando que o comunismo é o único inimigo. Não, Senhor. É a Igreja Católica também. E de fato, ainda mais do que o comunismo. Agora leiamos Apocalipse 13, 1 a 4 e comparamos isto com Apocalipse 12, 5 e Apocalipse 13, 1 a 4. E eu pus-me sobre a areia do mar e vi
E vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como de urso, e a sua boca como de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono, e grande poderio. E vi que uma de suas cabeças, como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou após a besta, e adoraram o dragão, que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Apocalipse 12, 1-5 diz: e viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. E estava grávida e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. E viu-se outro sinal no céu, e eis um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas, e a sua cauda levou após si a 1/3 das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, tragasse o filho. E deu ela à luz o filho, um varão, que há de reger as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus, para o seu trono. Este é Jesus, aleluias. Satanás e sua religião satânica estão em ambas as bestas. De Apocalipse 13. A besta que foi ferida de morte, mas reviveu, é a Roma pagã imperial, que caiu pelo violento ataque dos bárbaros, e assim perdeu o seu poder temporário. Porém, ela recuperou na Roma papal. Está vendo? Roma papal é a religião. Você vê? A nação que governava esmagando tudo, e que tornava-se o mais forte império já conhecido no mundo, foi finalmente ferida de morte. Seu poder acabara fisicamente, quanto a controlar pelos exércitos e etc. Porém, sobre Constantino, ela voltou à vida, pois a Roma papal tem se infiltrado no mundo todo, e o seu poder é absoluto. Ela serve-se de reis e mercadores em todas a sua mortal força religiosa e financeira. Ela governa como a deusa desta presente era. Já pensaram? Ela governa como a deusa desta presente era. Ela é também o dragão. Ela é o dragão, meu Deus, que parou esperando para tragar o varão. Sabe quem foi que se levantou para tragar o varão? Foi Herodes. Herodes era o quê? Era romano. Era imperador em Israel, mas era ditado por Roma. Ele não era judeu. Então, Herodes tentou matar o Senhor Jesus e falhou. Amém.
Mais tarde, Jesus foi crucificado pelos soldados romanos, mas agora está arrebatado ao trono. Amém. Irmãos, Deus tem nos dado graça que nós não estamos embrulhados nisso daqui. É verdade? Amém. Agora, juntamente com o que acabei de dizer, recordem a visão de Daniel. A última parte da imagem, o último poder mundial estava nos pés. A visão de Daniel, em Daniel 2, sobre a estátua de Nabucodonosor. Esse era ferro e barro. Veja que o ferro é o Império Romano. Porém, agora já não é mais ferro sólido. O barro está misturado nele. Todavia, está aí dirigindo os negócios do mundo, tanto nas nações democráticas como nas nações despóticas, mais despóticas. A Igreja Romana está em toda a nação. Ela é envolvida em tudo isto. Parando um pouquinho aqui, irmãos, como que o profeta diz que ela controla o mundo todo religiosamente e econômica? Por quê? Se um rei, um presidente, precisar de dinheiro, é só ir lá. Eles têm dinheiro para emprestar. Aí aquela nação, aquele rei tem que assinar o acordo, né? O acordo. O Brasil tem isso. Os Estados Unidos, sim. Eu já vi documentário que a nação que mais deve para Roma é os Estados Unidos. Que mais deve para eles. Eles têm dinheiro. Mombrana chega a dizer que eles têm o ouro do mundo. Não é uma parte do ouro, eles têm o ouro do mundo nas mãos. Então, economicamente, eles dizem e desfaz. E religiosamente, não precisa nem explicar, né? Porque quantas portas existem, né? Neste mundo. Em cada cidade que você chega, é cheio de igrejas. Mas quando você chega lá, a doutrina, né, é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa doutrina começou exatamente depois da reunião do Concílio de Nicéia em 325 depois de Cristo. Então ela domina pela religião e pelo sistema monetário. Quem tem dinheiro tem poder, né? É o que os homens dizem, né? Mas para Deus não é, não. Quem tem poder é quem tem fé. Amém? A fé é o firme fundamento, não o dinheiro. Não vai dar para chegar no final no versículo 4, porque o profeta explica detalhado cada versículo do capítulo 13, é perguntado: quem poderá batalhar contra a besta? Ora, há no presente alguns grandes nomes do mundo, há algumas nações poderosas, né? Porém, agora mesmo Roma está dando as cartas. É ela que dá as cartas. O Papa está na direção e seu poder vai crescer. Ninguém pode batalhar contra ele. Por quê, irmãos?
Ninguém, sem a revelação das Escrituras, ninguém tem coragem de atacar uma religião. Ninguém. Então eles estão presos. Satanás usou, o profeta diz, usou a religião para enganar. Usou a religião para enganar. Através da religião engana. Por quê? Porque ninguém, um juiz de direito, ele não vai lançar uma medida de condenar uma religião. Não. Ele tem medo de estar condenando algo de Deus. É o que Gamaliel falou nos dias de Jesus, na perseguição dos cristãos. Ele falou: gente, deixa isso. Se isso não é de Deus, isso logo vai acabar, logo passa. Mas se é Deus, vocês vão se achar lutando contra Deus, pelejando contra Deus. E aí todos os Gamaliéis hoje, entre aspas, né? Porque o profeta chegou a falar bem de Gamaliel. Mas hoje eles não tentam contra a igreja. Então ela exubera, né? Ela exubera. No versículo 6, ela abriu a boca em blasfêmias, ensinando por doutrina mandamentos de homens obstinados, orgulhosos, amigos dos deleites, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia da palavra. Blasfemou o nome de Deus, trocando esse nome por títulos e recusando-se a fazer de outra maneira. Eles trocaram no batismo, eles tiraram o nome de Jesus Cristo e colocaram títulos: Pai, Filho, Espírito Santo. E não aceita ninguém falar nem contra. No versículo 7, foi-lhe permitido fazer guerra aos santos. Perseguição. Morte ao verdadeiro crente, e tudo no nome do Senhor, a fim de que o nome de Deus seja blasfemado. Por quê? Você vê que a Bíblia diz que em vão me adoram, usando o nome de Deus em vão. Assim como é na Rússia, por causa do que a religião católica fez lá. Na Rússia, eles blasfemam o nome de Deus. Por quê? Porque Roma entrou lá, extorquindo recursos, dinheiro, ouro, e o governo russo expulsou a Igreja Católica da Rússia. Expulsou. Versículo 8. E adoraram todos os que habitam na terra, adoraram a ela. Todos que o nome não estão escrito no livro da vida do Cordeiro desde a fundação do mundo. Todos, mas tem um ponto aí, né? Todos os que não está o nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Amém? Os nossos nomes estão. Nós não aceitaremos nunca. Graças a Deus que as ovelhas não adorarão a ela. Aleluia. Todos, exceto os eleitos, serão enganados. Porém, eles, os eleitos, não serão enganados. Aleluia. Porque ouvem a voz do pastor e o seguem.
Pois bem, veja, isto que temos procurado mostrar a você. Esta semente de morte começou na primeira era, lá em Éfeso. Esta organização tem finalmente crescido e se tornado uma árvore na qual toda ave imunda está alojada. Apesar de suas alegações de que é a adoradora da vida, doadora da vida, ela é doadora de morte. O seu fruto é a morte. Os que praticam dela, participam dela, estão mortos. Este poderoso sistema eclesiástico mundial que ilude o mundo, afirmando que nela existe salvação física e espiritual, engana e destrói as multidões. Mas ela não é apenas a morte personificada, porém ela putrefa, criatura morta será. Ela está putrefada, quer dizer, está podre, criatura morta, e será ela própria morta, com morte, que é o lago de fogo. Oxalá os homens pudessem perceber qual será o fim, permanecendo nela. Sai dela, povo meu. Aleluia. Por que razão morrereis, diz o profeta? Sai dela. Por que razão querem entrar para a morte? Sair do sistema é sair da morte para a vida. Por isso Jesus disse: quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Amém? E Paulo não diz que nós estávamos mortos em delitos? Aquele povo estava adorando imagens, adorando deuses, adorando tanta coisa na era de Éfeso. E Paulo diz: nós que estávamos mortos em delitos e pecados. Então, houve o que? Uma ressurreição. Ainda que esteja morto, viverá. Aleluia. Então, temos saído da morte para a vida. Amém? Vamos nos colocar de pé. Estamos